Quero falar de um personagem muito conhecido nas pregações das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas e católicas também, por que não dizer. Um personagem bastante conhecido. Eu queria falar um pouquinho com você sobre Zaqueu. Nós vamos conversar hoje sobre o personagem famoso Zaqueu. Lucas 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, um sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, a reclamar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui. Amados, uma história bastante conhecida, a história do personagem Zaqueu. Quando a gente fala de Zaqueu, né, qual é o detalhe aqui do contexto aqui para a gente entender um pouquinho de cultura, um pouquinho de história, um pouquinho da realidade judaica. Zaqueu é um personagem judeu, ele é um judeu de nascimento. E qual é a situação dele? Zaqueu, ele tinha, ali chama ele de publicano. O que é um publicano? Publicano é um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos. Ou seja, o publicano era visto como um judeu traidor. Então, os judeus tinham os publicanos como um judeu que traía sua pátria. Por quê? Porque vocês trabalham, os publicanos, eles trabalham com os romanos cobrando impostos. E eram impostos abusivos, impostos que prejudicavam a nação e por aí adiante. Então, os publicanos eram mal vistos, eram judeus mal vistos. Por isso Jesus vai dizer: este também é filho de Abraão, porque é um judeu, mas muito mal visto, rejeitado, afastado, odiado, por que não dizer. Mas além disso, Zaqueu, além de ser um publicano, a Bíblia diz que é o maioral dos publicanos. O que significa isso? Que ele era o chefe dos publicanos. Então, se um publicano já era odiado, imagine o chefe deles, né? Então, Zaqueu era uma figura muito conhecida nessa cidade e muito odiado, principalmente pelos seus conterrâneos ali, pelos seus próprios judeus, tido como um traidor, um maligno e por aí vai, por andar e trabalhar para os romanos. Como também o texto, interessante esse texto, o contexto histórico de Jesus nesse momento. Jesus, o texto diz que Jesus estava de passagem por Jericó. Jericó fica mais ou menos uns 25, 30 quilômetros de Jerusalém. É mais ou menos daqui em Curitiba, né? Jericó de Jerusalém, por aí, um pouquinho mais talvez. Mas a Bíblia diz que Jesus estava de passagem por Jericó. Ou seja, Jesus ele estava se dirigindo a Jerusalém. E para que Jesus estava indo para Jerusalém? Jesus, inclusive, está indo para Jerusalém porque na sexta-feira ia começar a famosa festa da Páscoa e Jesus está indo e logo que Jesus vai nesta festa, é justamente nesta festa de Páscoa que Jesus será crucificado e em todo o processo de crucificação e ressurreição. Então imagine, Jesus está indo para Jerusalém e ali vai acontecer a crucificação. Então, Jesus, quando encontra com Zaqueu, está alguns dias antes da sua morte.
né? Então, Jesus, sabendo o que iria acontecer, consegue imaginar o contexto. Mas ok, eu quero que vocês guardem isso, porque vai ser muito importante daqui a pouco na mensagem. Jesus estava de passagem. Jesus estava percorrendo o seu caminho em direção a Jerusalém, a festa da Páscoa, a sua própria a crucificação. Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus ia passar por ali, que Jesus já está famoso, tanto positivamente como negativamente, ou seja, Jesus já havia feito muitos milagres, Jesus já pregou muito, Jesus já está extremamente conhecido, odiado, admirado, ou seja, Jesus aonde ia, a multidão seguia Jesus. Então, o que acontece? Jesus está ali e Zaqueu descobre, tem a informação de que Jesus ia passar por Jerusalém. Ele ia passar por Jericó, aliás, ia passar por Jericó. Quando ele então ele está indo ali, então ele toma uma decisão. Eu preciso ver, aliás, um desejo. Eu quero ver esse homem. Eu quero conhecer esse tal de Jesus. Eu quero ver, quem sabe assistir um milagre, quem sabe assistir lá um milagre que Jesus faça, ouça uma das suas grandes mensagens. Eu quero conhecer esse tal de Jesus. E Zaqueu, devido a duas circunstâncias, que o texto já diz, devido ao fato de ser um publicano, que significa isso? Não é querido, não é amado, não é desejado entre a multidão. E o perigo, né? Imagina um publicano no meio de uma multidão. Uma facada solta, um empurrão, um soco, qualquer pessoa aproveitando da aglomeração para fazer um mal para um homem desse. E também pelo fato de ele ser baixinho, né? Pequena estatura. Ou seja, ele não ia conseguir ver Jesus passar. Então ele tem uma brilhante ideia. Ele sobe na árvore e ele então, para ele poder enxergar essa cena de Jesus passando pela multidão. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é porque Zaqueu ele representa muito de cada um de nós. Muito de cada um de nós. Em que sentido? Zaqueu, ele queria se aproximar de Jesus, havia uma curiosidade por Jesus, havia um desejo de conhecer a Jesus, havia um desejo de estar perto de Jesus, mas também não tão perto. Perto, mas não tão perto. Por quê? Porque se eu estiver muito perto, corro riscos. Então, eu quero manter uma distância segura para não correr perigo, mas também uma distância suficiente para eu poder enxergar. Que tal que eu não vejo milagre? Então eu preciso ter uma situação onde eu possa enxergar Jesus passando. O que eu quero colocar para nós aqui trabalhar hoje, inclusive é o tema da minha mensagem, é o quão perto você quer estar de Jesus. O quão perto nós, de fato, queremos estar perto de Jesus. Zaqueu queria estar perto para ver, mas não tão perto para não correr qualquer tipo de risco. Quão perto queremos estar de Jesus? O que de fato esperamos e desejamos de Jesus? O que de fato era suficiente? O que era suficiente para Zaqueu? Qual era a expectativa de Zaqueu naquela postura em cima de uma árvore ao ver Jesus passando? O que ele desejava assistir? O que ele desejava ver? O que ele queria de Jesus? O que era suficiente para ele? E essa pergunta para mim e para você. O quão perto eu e você queremos estar? O quão perto eu e você queremos estar de Jesus? O que queremos de Jesus? Porque o quão perto queremos estar de Jesus está muito associado ao que queremos de Jesus, ao que esperamos dele. Mas a pergunta é, não tão perto para não correr qualquer tipo de risco que talvez tenha? Ou será que existiria algum risco de estar perto de Jesus? Qual será o risco de estar perto de Jesus? Será que existe risco para mim, para você, de estar perto de Jesus? Se existe risco, pastor, mas não existe risco, então por que não estamos tão perto? O que nos impede de chegar tão perto de Jesus? Quão perto estamos de Jesus, o quanto nos relacionamos com Ele e também com o seu reino. Isso define o quanto saberemos sobre Ele. Quanto mais perto eu estou de Jesus, mais eu saberei dele. Quanto mais longe eu estou de Jesus, menos eu saberei dele. Percebe que estar perto está condicionado, aliás, revelará o quanto eu realmente o conhecerei. E aqui é algo maravilhoso. O quanto eu e você conhecemos de Jesus e o seu reino
está condicionado ao quão perto eu e você estamos de Jesus. Quando eu falamos quão perto, eu estou falando o quanto de intimidade, de proximidade de mim com Ele e de Ele comigo. Qual a proximidade que Ele está de mim? Qual a proximidade que eu estou dEle? Qual a distância? E qual seria a distância suficiente? Qual o tamanho da sua curiosidade? Qual o tamanho do seu desejo, da sua vontade? Qual a sua disposição para se aproximar de Jesus e do seu reino? Perceba, eu estou fazendo uma série de perguntas aqui para nós refletirmos sobre isso. A importância de estar perto de Jesus, o quão perto de fato estamos de Jesus, o quão perto de fato queremos estar de Jesus e como fazer para se aproximar de Jesus. E eu acrescento ao seu reino, porque não tem como você se aproximar de Jesus e não se aproximar do seu reino. Quanto mais você se aproxima de Jesus, obviamente mais você saberá sobre o reino dele, porque Jesus é o rei de um reino. Se Jesus é um rei, ele nunca vem sozinho. Quem conhece Jesus conhece o seu reino, quem conhece o seu reino conhece Jesus. Não há como você conhecer um e não conhecer o outro. Conhecendo Jesus, você vai conhecer sobre reino. Conhecendo sobre reino, automaticamente você conhecerá sobre Jesus, porque o centro do reino é Jesus, e Jesus é o rei do reino. Posso ouvir um amém, um aleluia? Aleluia. Hoje eu quero conversar com vocês, então, sobre o quão perto queremos estar de Jesus e seu reino. Eu vou isso em 3 pontos, ou dividir isso em 3 pontos. Primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês, eu quero trabalhar com a graça de Deus com vocês hoje. Essa vontade minha, sua, essa vontade ou disposição define os nossos resultados no reino, em Jesus. Essa disposição, essa vontade define o quão perto, ou seja, o quanto eu conheço dele. E eu digo maturidade quanto filho de Deus. Maturidade não como um servo de Deus, maturidade não necessariamente como um cultuador de Deus, mas maturidade quanto filho de Deus. Quão maduro ou o quanto vivemos de uma forma madura. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto para nós trabalharmos é essa vontade ou essa disposição de estar perto de Jesus define como você enxerga tudo ao seu redor. Quanto mais perto você está de Jesus, mais isso afeta a sua visão sobre o teu redor. Quanto mais longe eu e você estamos de Jesus, isso também afeta como vemos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Se eu e você estamos bem perto de Jesus, uma circunstância negativa é vista de um jeito. Se nós estamos longe de Jesus, a circunstância é vista de outro jeito. Quão perto estamos de Jesus. Amém, não? Então, esses são os 3 pontos que eu vou trabalhar. Então, esse foi só a introdução. Primeiro ponto, vamos começar com o primeiro ponto, então. Essa vontade ou disposição define os resultados que nós vamos ter. Essa disposição de estar perto de Jesus, como o caso de Zaqueu, define os nossos resultados. Como eu disse, Zaqueu é um tipo de várias pessoas que existe por aí, inclusive nós. Uma pessoa que tinha um cargo importante e tinha posses. A Bíblia diz que ele era, como eu já falei, maioral dos publicanos, chefe dos publicanos e muito rico. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Ou seja, Zaqueu tinha uma influência no seu meio, tanto uma influência positiva como negativa. Porque as pessoas odiavam, mas positiva, por exemplo, porque os romanos o admiravam. Então ele tinha uma boa penetração dentro da corte romana. Ele era muito respeitado pelos romanos, provavelmente, porque ele era um chefe dos maiorais e dali vinha o dinheiro dos romanos. Mas ele tinha muita influência entre os demais publicanos. E também ele tinha recurso para fazer o que ele quisesse fazer. Ele tinha recursos para isso. No caso dele, e também quem sabe por meios ilícitos, tem gente que fala que Zaqueu era ladrão. Então já vi muitas mensagens dizendo o ladrão Zaqueu era ladrão, mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. A Bíblia diz o seguinte: se porventura eu extorqui alguém, se porventura roubei alguém, eu vou devolver. Se porventura, ele não está dizendo que roubou alguém, mas se eu roubei, se alguém se sentir lesado, eu vou devolver. E metade do que eu tenho vou dar aos pobres quando ele encontrou Jesus. Mas ele também tinha uma curiosidade, um desejo, um nível de disposição
para conhecer Jesus, ou seja, conhecer a Deus também. Desculpe. Ele também tinha uma dificuldade, como eu já citei, o seu tamanho, a multidão que não gostava dele, por aí vai. Ele tinha dificuldades, obstáculos. Tinha disposição, mas tinha obstáculos. Queridos, perceba que eu e você muitas vezes queremos conhecer Jesus, queremos nos apropriar de Jesus, mas nós temos alguns obstáculos. Quais seriam os obstáculos que uma pessoa tem para se aproximar de Jesus? Por exemplo, se eu me aproximar muito de Jesus, ok, vou conhecê-lo, mas quem sabe ele me dá tarefas que eu não quero fazer. Então já tem um obstáculo aí. Que tal que ele me pede algumas coisas que eu não estou muito disposto? Eu quero me aproximar de Jesus, mas eu quero manter a minha liberdade. Eu quero manter a minha condição. Eu quero estar numa posição onde eu estou. Eu vejo, mas não estou tão perto, ao ponto dele me chamar para fazer qualquer coisa, porque eu não quero fazer. Eu só quero ele a certa distância para admirá-lo e contemplá-lo, mas não tão perto para ele me pedir qualquer coisa e eu ter que abrir mão de alguma coisa. Tem muita gente que talvez pense isso. Eu não me aproximo de Jesus porque, afinal de contas, eu tenho minha vida, tenho meu trabalho, tenho minha casa, tenho minha família, tenho isso, tenho aquilo. E Jesus está dizendo, existem alguns obstáculos. Zaqueu tinha alguns obstáculos. E perceba que a estratégia árvore, sicômoro, que é o nome da árvore, a estratégia sicômoro, que é a árvore, foi uma estratégia para manter essa condição. Eu quero ver e estarei vendo, mas também eu evito os prejuízos ou os possíveis prejuízos. Ele também então tinha essa dificuldade. Esse Jesus é algo que, pensava ele, esse Jesus é algo que eu nunca vi chegando, mas eu quero conhecer, eu quero ouvir falar deste homem. Ele tinha uma vontade de conhecer Jesus e isso então definiu o tamanho da sua busca. Ou seja, se realmente Zaqueu tivesse uma grande busca, talvez ele não subiria na árvore, ele ia convidar Jesus para a casa dele, ou quem sabe entraria no meio da multidão e passaria qualquer risco, mas estaria. Você quer ver um exemplo de uma pessoa como Zaqueu? Você tem uma mulher chamada a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo, uma hemorragia constante, e ela enfrenta uma multidão, e ela vai se arrastejando, dizendo, se eu pelo menos tocar na orla da veste dele, serei curado. Essa mulher tinha uma vontade de ser curada, sabia que Jesus podia curá-lo, e ela passou por uma situação. Embora, lógico, escondida no chão, a hora que Jesus pergunta, alguém me tocou, ela se esconde, demora para se revelar, mas perceba que ela está ali numa situação, opa, peraí, se eu disser que sou eu, o que vão dizer, o que vai acontecer comigo? Então eu prefiro ficar só escondidinha, quem sabe só dar um toquinho nele. Zaqueu a mesma coisa, eu quero conhecê-lo, mas talvez aqui em cima da árvore está bom demais para mim. Mas eu tenho uma notícia para dar para você, tanto no caso de Zaqueu como no caso da mulher de fluxo de sangue. Jesus tinha muito mais para dar para eles do que eles imaginavam. O que nós vamos aprender aqui? Jesus... Fala, não fala, fala, não fala. Jesus está querendo muito mais estar perto de você que talvez que você queira estar perto dele. Amém? Você está aqui comigo? Jesus, eu vou falar bem profeticamente para você. Eu espero que você ouça no seu espírito, Deus falando com você. Eu quero estar perto de você. Mas Jesus está dizendo, e por que você está nesse sicômoro? Por que você está talvez se arrastajando no chão como essa mulher? Sim, experimentou uma cura, mas está ali escondidinha. Mas Jesus está dizendo, ei, 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 ei. Jesus talvez disse para aquela mulher, mulher, eu sou muito maior que a cura que você acabou de receber. Mulher, eu sou muito maior que a cura que você acabou de receber. Zaqueu, eu sou muito maior do que você imagina. E eu quero me dar para você. Eu quero me aproximar da sua vida. Aleluia. Amados, Zaqueu deu um jeito. Teve uma ideia, brilhante ideia. Que ideia tremenda. Subiu numa árvore, um sicômoro. Esse lugar é o resultado da vontade e condições que ele descobriu. Quantas vezes eu e você achamos um determinado sicômoro para a nossa vida, que é um lugar onde nós definimos o grau de distância que temos. Perceba, amados, que nós nos relacionamos com Jesus a partir dos sicômoros que nós criamos. E Jesus talvez esteja dizendo para você, eu quero muito mais de você, só que enquanto você estiver dentro de cima dessa árvore aí, meu amigo, talvez você vai receber algo.
Talvez você, Zaqueu, vai me ver passar. Mas como Jesus estava de passagem. Mas como Jesus estava de passagem, ele viria Jesus passar, mas do mesmo jeito que ele viu Jesus passar, ele viu Jesus indo embora. Eu tenho algo para dizer para você, Jesus está passando. E eu vou dizer algo para você, falo, não falo, falo, não falo, é claro que eu falo. Jesus todo dia passa perto de você e diz, desce desse sicômoro. Queridos, hoje é um sicômoro, amanhã talvez é outro. E o Senhor está dizendo, eu quero estar mais perto de você, eu quero estar mais perto de você. A partir dela, esse lugar é resultado da vontade de Zaqueu. Ali, o sicômoro, aquele lugar alto, revelava o quanto Zaqueu queria de Jesus. A partir desse lugar, descobrirei o que eu preciso. Eu conhecerei a Jesus do meu jeito. Você lembra a história de Pedro? Pedro está pescando, lavando as redes, porque não pegou nada aquela noite. História, a gente usa muito ela. E Jesus, de repente, está lá Pedro lavando as redes com seus companheiros, e de repente Jesus na praia pregando. Olha a cena. E aí, de repente, Jesus olha para Pedro, para Simão, no caso, e fala, Simão, Pedro, fala assim, você não empresta o teu barco para mim subir nele e pregar de cima do barco? E Jesus fala, Pedro olha para Jesus, tá bom, pode subir. E aí Jesus vai lá pregar em cima do barco, Pedro está aqui, continua lavando e lava uma redinha, ouve uma mensagem, lava a redinha, ouve uma mensagem. Opa, pera um pouquinho, Jesus estava na praia. Agora Jesus já está no barco do cara. Aí Jesus está aqui pregando para a multidão. De cima do barco de Pedro, ele olha para Pedro, acaba a mensagem. Estão abençoados em nome de Jesus, cada um vai para sua casa. Dá uma olhadinha para Pedro. Pedro, vamos pescar? Opa, pera um pouquinho, agora já não é só estar no barco, e agora ele quer que eu pesque com ele quer ir para o fundo do mar. E ele fala, Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Mas Jesus falou assim, Pedro, eu quero ficar perto de você. Você já esteve perto de mim na praia. Eu estava na praia e você no barco. Eu já estive com você porque eu emprestei o teu barco para pregar. Mas agora eu quero ir com você lá no fundo do barco. Nós dois. Ah, você ouviu isso? Nós dois. Talvez, certamente André, o irmão de Pedro, estava junto. Você consegue imaginar os três dentro do barco? Jesus, André e Pedro. Que coisa tremenda! Se dependesse de Pedro, será que ele teria essa experiência? Não. Se dependesse de Pedro, ele emprestaria o barco? Não. Se dependesse de Pedro, faria uma viagem com o rei dos reis? Não. Mas o rei dos reis queria algo a mais de Pedro. E ele diz, joga a tua rede do outro lado do mar, do outro lado do barco. E jogou, e você sabe a história, voltou cheia de peixe. O que eu quero dizer para você nessa noite? A experiência de você lançar a rede para o outro lado do barco, experimentar milagre na sua vida, depende de quão perto você está. Eu quero dizer algo para você. O Senhor Jesus está te convidando a andar mais perto. E naqueles locais onde você vai estar bem íntimo com Jesus, bem próximo de Jesus, Ele vai te dar revelações como essa. Joga a rede. Joga a rede, joga a rede, joga a rede. A experiência de Jesus com Jesus, a experiência de Pedro com Jesus é lavando rede sem peixe e Jesus na praia. A experiência de Jesus com Pedro pertinho era um barco cheio de peixe. Quão perto eu e você queremos estar de Jesus? Quão perto? Quão perto? Quão perto? Quão perto? Amados, o sicômoro é uma árvore interessante. O nome dessa árvore é sicômoro. O sicômoro é uma árvore interessante, uma árvore curiosa. O sicômoro, eu estava pesquisando um pouco sobre esta árvore. O sicômoro, ele é muito engraçado. É uma árvore que ela tem uma fruta que parece um figo e tem uma folha que parece uma amoreira. Você consegue imaginar uma árvore confusa dessa? O fruto parece uma figueira, da figueira, e a folha parece da moreira. E tem um detalhe, o figo é um figo difícil de comer. A primeira mordida você vai morrer envenenado. Você vai ter que primeiro fazer um corte nele, esperar um tempo, depois curtir aquilo, depois aquilo é comestível. Sabe o que significa isso? Significa que sicômoro fala de um lugar indefinido. Não é nem figo, não é nem amoreira, não é nem nada. O que Deus está dizendo para nós aqui com esse exemplo de Zaqueu?
eu e você, às vezes, somos muito incertos no que queremos. A hora quer, a hora não quer, a hora faz, a hora não faz, a hora ama, a hora não ama, a hora é intenso, a hora não é intenso, a hora é egoísta, a hora é generoso. O Senhor está dizendo para mim, para você, ei, eu quero produzir na sua vida um fruto claro, objetivo. Você é meu filho. Amém? Não? Vocês estão comigo aqui? Essa árvore é interessante. Zaqueu, em cima dessa árvore, possuía o controle do processo de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Quando um aluno vai... A gente pegar aqui o Júlio e a Dani lá, que são mestres lá de jiu-jitsu, amém? Júlio, Dani, um aluno se matricula lá e eles vão definir para você qual a faixa que eles querem usar. Não, não. Sim ou não? Não, não é assim não. Se eu pagar mais, eu não ganho a faixa preta? Não, mas se eu pagar mais mensalidade, não vou ganhar a faixa preta? Não, não dá assim. Não. Puxa, já queria me matricular lá, já achei, né? Quem é que define as lições do aluno? Vocês ou o aluno? Vocês ou o aluno? Vocês. Zaqueu estava dizendo para Jesus, eu defino, mestre, que aula o senhor vai dar. Eu defino o meu processo de aprendizado. Eu defino o que o senhor vai me ensinar. Jesus está dizendo o seguinte, quando você chegar perto de mim, eu defino o que você vai aprender. Queridos, até onde? Aliás, até onde não? O quão perto eu e você estamos de Jesus. Eu e você decidimos o que queremos aprender. Eu quero dizer algo para você. Diga para Jesus, eu estou aqui para aprender e receber do Senhor aquilo que o Senhor quiser me ensinar. Cima do sicômoro significa eu defino o meu processo de aprendizado, eu defino quanto do Senhor eu vou experimentar. Eu defino. Jesus está dizendo, Zaqueu, não é essa. Pedro, não é essa. E ele diz para qualquer um que esteja com ele, qualquer discípulo de Jesus, qualquer filho e filha de Deus, ele diz, não é essa. Quando você está perto de mim, o processo de aprendizado é meu. Amém? Não? Vocês estão ouvindo essa mensagem? Mas eu acho isso maravilhoso. Zaqueu não é o aluno que define o currículo, é o professor que define o currículo. Zaqueu e a pessoa nessa posição não querem mudar. Eles querem adaptar aquilo que julga necessário. Eu quero conhecer de Jesus o que eu quero conhecer de Jesus. Mas o que Jesus fala sobre determinados assuntos, isso não é para mim. Não, isso aí é para alguns irmãos em Cristo. Eu, em relação a Jesus, eu só pego essa parte. Quantos aqui já não precisa levantar a mão? Mas quantos aqui já pensaram, isso é coisa do pastor? Isso é coisa dos irmãos que pregam, isso é coisa dos irmãos que evangelizam? Não. Isso é nosso papel. É nosso papel. Amém? Vocês estão comigo aqui? Não. Mas Jesus está dizendo o seguinte, Zaqueu, sai daí, Zaqueu. Zaqueu, sai daí. Zaqueu, essa posição também de Zaqueu também revela pessoas com suas conquistas são feitas pelos seus próprios esforços. Ou seja, aquilo que eu aprendi de Jesus é resultado de eu ter subido na árvore. Eu subi na árvore, eu tive uma visão privilegiada, afinal de contas, eu vi o que ninguém viu. Muita gente tentou ver e não conseguiu, mas eu, quando estava em cima da árvore, eu vi. Ou seja, o resultado do seu próprio esforço. E Jesus está dizendo, não, Zaqueu. Eu e você não crescemos, o Filho de Deus não cresce pelo seu esforço, mas é pela graça, é pela minha bondade. Aleluia. Amados, Zaqueu, então, como eu falei várias vezes, ele tinha algumas limitações para ver Jesus. Mas aqui eu quero dizer algo aqui para você. O que Jesus olha para mim, para você, não existe limitação para você. Zaqueu achava que tinha uma limitação, mas Jesus estava dizendo, Zaqueu, não há limitações. Querido, escute o que eu vou dizer para você.
O quanto você quer de Jesus, você vai receber e nada vai te impedir. Jesus, ele quer dar para você o que você está buscando. Jesus quer dar para você aquilo que você está enxergando. Se você realmente quiser ter Jesus, não é uma multidão que vai atrapalhar, não é a sua estatura que vai atrapalhar, não é a falta de dinheiro que vai atrapalhar. Querido, se você quer algo dele, ele vai se aproximar de você. Escute isso que eu vou falar para você. Muito mais do que eu e você, muito mais do que nós queremos se aproximar, ele quer se aproximar. Então, qualquer tentativa de aproximação, ele dirá: sim, venha, vamos lá, vamos caminhar. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, isso fala a nossa experiência. Mas não há como acessar Jesus a partir desse lugar. E aí a palavra de Jesus para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar bem pertinho de você. Eu quero ir na sua casa. Então talvez essa seja a mensagem para você nessa noite. Eu quero ir na sua vida mais profundo que eu fui até hoje. Eu quero que você ouça isso de Jesus. Jesus está dizendo para você: eu quero entrar na sua vida. Pastor, mas eu já sou salvo, eu já tenho Jesus. Eu espero que você entenda o que está ouvindo. Eu quero entrar na sua vida. Só que tem uma palavra: desce bem devagar. Assim, devagarzinho. Né? Pisa um pé de cada vez para levar um tombo da árvore. É isso? Não? Desce. Desce depressa. Não espere mais um mês. Não espere mais um ano. Ah, você conversa com tantas pessoas. Eu já ouvi isso algumas e algumas e algumas vezes. Quando me aposentar. Porque agora eu não tenho tempo, tenho que trabalhar bastante, mas a hora que eu parar, a hora que você parar, você vai cuidar da artrose, da bico de papagaio, você vai cuidar da... Alguns dizem: está amarrado. Não, é você que quer. Não sou eu, não está amarrado, não. Como assim? É porque você quer aposentadoria, você quer parar. E Jesus não quer que você pare. Pastor, como assim? Você sabia que Jesus não quer aposentadoria de ninguém? Diga assim: aposentadoria é apenas para quem fica velho. Mas como assim, pastor? Não entendi. Jesus deu para você vida eterna. Como fica velho? A Bíblia diz que até na velhice darão fruto. Pastor, o senhor quer dizer que eu não tenho que parar de trabalhar? Não, eu estou dizendo que você não para de produzir. Porque se aposentadoria para você é curtir férias na praia, sentar numa rede, deitar com um coquinho, água de coco na mão e passar o resto da sua vida assim, irmão, é mais fácil ir para o céu. Então fica doente logo e vai. Porque... Cuidado com isso. A gente está brincando aqui, mas cuidado. Cuidado. Eu já conheci pessoas que botaram como grande alvo a aposentadoria e hoje só cuida de doença. Só cuida de doença. É o tempo todo doença. Não. Quem fica pertinho de Jesus, meu Deus. Pastor, mas tem base bíblica que o senhor está falando? Mas um monte. Por exemplo, dá um exemplo só, Senhor. Dá um exemplo. Então, Moisés, 80 anos, começou a tentar tirar o povo do Egito. Tinha 80 anos quando ele foi falar com o faraó. E a Bíblia diz que ele morreu com 120. E a Bíblia diz que ele morreu com 120 e ele enxergava bem. A Bíblia diz que ele nem problema na visão tinha. Alguém está ouvindo essa mensagem? Jesus está dizendo para você: eu quero ficar perto de você. Eu quero ficar perto de você.
Quem está perto de Jesus não tem pensamento de parar. Quem está perto de Jesus não tem pensamento de descansar. Quem está perto de Jesus não tem pensamento não tem! Quem está perto de Jesus quer produzir, quer avançar, quer salvar vidas, quer se envolver, quer estar envolvido, quer abençoar pessoas, quer servir pessoas. Quem está perto de Jesus não é egoísta, não pensa só em si, não pensa só na sua família. Quem está perto de Jesus dá a sua vida pelo próximo, dá a sua vida pelos outros. Quem está perto de Jesus se apaixona por vidas. Quem está perto de Jesus tem uma cabeça de eternidade, vê a eternidade. Aleluia! Uau! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Zaqueu, desce daí! Zaqueu, saia dos sicômoros que você se escondeu. Zaqueu, eu quero você, Zaqueu. Zaqueu, eu quero você, Zaqueu. Alguém está comigo aqui, não? Eu quero ir para a sua casa. Eu quero ir na sua casa. Eu quero ir. E o que a Bíblia diz? E Zaqueu desceu. Zaqueu se rendeu. E a obra de Deus na vida de Zaqueu demorou um monte. Ficou um pouquinho lá, Zaqueu já disse, eu vou dar metade do que eu tenho. Tudo que eu guardei para aposentadoria, eu vou dar. Mas ele deu metade do que tinha, de cara. Eu não estou pedindo nada, tá? Sabe o que significa? Zaqueu disse o seguinte, eu conheci ele. Eu conheci o Senhor dos Exércitos. Eu conheci o Criador do Universo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amém, não? Você está comigo aqui? E eu quero entrar agora aqui no outro ponto. A partir de onde eu estou, ou a minha disposição de estar perto de Jesus, define a minha maturidade. Pastor, o que é maturidade? Sua posição define, então, o seu processo de maturidade. Maturidade não é aquilo que você sabe fazer. Maturidade não é aquilo que você consegue fazer. Maturidade não é aquilo que você conquista ou deixa de conquistar. Zaqueu, ainda na sua posição, entendeu que subindo naquela árvore poderia saber algo a mais, melhorar sem conhecê-lo tão de perto. Queridos, não tem como crescer de longe. Não tem como crescer de longe. Escute o que eu vou falar para você. Vida cristã não se mede por tempo de conversão. Tempo de vida cristã não se mede por tempo de conversão. Ah, não, eu tenho 30 anos de convertido e é um bebê. Por isso, muitas pessoas, os mais velhos, às vezes ficam bravos, porque vê alguns mais velhos, alguns mais novos passando na frente. Tempo de maturidade. Maturidade não é tempo de cronológico, nem tempo de crente. Maturidade é tempo de rendição. É o quão rendido você é. Zaqueu achou que era uma ideia fabulosa. Eu tenho uma maturidade tremenda. Eu tenho ideias fantásticas. Eu vou subir numa árvore. Não, Zaqueu, isso não é maturidade, Zaqueu. Isso não é maturidade. Zaqueu ainda na sua posição entendia isso. Se Jesus não tivesse convidado ele para entrar na sua casa, Jesus teria passado indo embora. E como eu falei, ele teria perdido uma grande oportunidade. Diga assim, maturidade é discernir oportunidade. Mas qual oportunidade? De um bom negócio? De uma situação favorável financeiramente falando, profissionalmente falando? Oportunidade? Falo, não falo, falo, não falo. Oportunidade é entender o tempo Kairos, o tempo de Deus para determinadas áreas da nossa vida. Existem algumas situações que você, como casal, precisa entender que é uma oportunidade para você crescer. Existem algumas coisas que acontecem no casamento, na vida familiar, que são oportunidades que Deus está dando para o casal entender algumas coisas e crescer no casamento. Oportunidade é uma área para que os nossos jovens, adolescentes, entenderam algumas oportunidades, alguns moveres espirituais que estão acontecendo.
E eu e você, Jesus está passando, a oportunidade está passando, ou seja, escute isso, queridos, oportunidade não é a chance de um bom negócio, oportunidade é entender, discernir uma movimentação espiritual que está acontecendo. É hora de falar isso, é hora de fazer isso. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Maturidade é receber o que ele te dá e produzem juntos. Maturidade é descer da árvore de pré. Maturidade é, ele pediu para descer, desce. Maturidade é alinhar-se à voz de Deus. Eu brinquei aqui de manhã, brinquei não, mas fiz um comentário de manhã aqui. Quantos aqui pararam de madrugada sem sono algum? Acho que quase todo mundo, não é verdade? Eu quero dizer algo para você, muitas vezes, esse sono que você perdeu de madrugada é Jesus te chamando. Escute isso. Muitas vezes, uma madrugada que você acorda, em vez de você ficar lá remoendo problema, pensando em situações difíceis, o Senhor está dizendo o seguinte: ei, lembre-se de Zaqueu, eu quero falar com você. Como que eu sei que é de Jesus? Eu não estou falando que é sempre assim, mas basicamente é assim. Se você acorda, muitas vezes de madrugada, está sem sono, no mínimo, atenta, ele quer falar com você. Pastor, mas por que Deus tem que falar de madrugada? Não podia falar de dia? Bem na hora que eu estou dormindo, ele tem que me acordar? Como é que eu vou trabalhar no outro dia? Geralmente, por que de madrugada? Porque de madrugada não tem mais nada para você fazer. Criança dormindo, marido roncando. Eu ia falar uma esposa roncando, mas é chato, né? Mas enfim. E mulher não ronca, né? Só homem, né? Elas falam mal dos homens, né? Mas mulher também não é mais roncada, né? Deixa pra lá, volta aqui, volta pro Zaqueu. Mas o que eu quero dizer, amado, está todo mundo dormindo. Jesus está dizendo o seguinte, aí, agora é só nós dois. Só nós. Me ouça. De madrugada não tem mais desculpas. Eu vou dizer algo lindo para você. Quando você passa um tempo de madrugada orando, escute o que eu vou dizer e receba isso no seu espírito. Você não acordará cansado. Não acontece. Porque a Bíblia diz que Deus não fica devedor de ninguém. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor descansarão e subirão. Amados, quando que uma oração vai esgotar alguém? Não, pelo contrário, renovará as tuas forças. Eu não estou criando aqui o Ministério da Madrugada. Pastor, temos nós criado na igreja o Ministério da Madrugada, os valentes da madrugada, e aí a gente faz um grupo familiar, porque daí todo mundo acorda junto e... não, para que você conversa. Tem nada de grupo de madrugada. Porque se você acordou de madrugada, é para você orar sozinho. Pastor, eu acordei de madrugada, você acorda o pastor para ele orar por você. Pastor, eu vou voltar a dormir, o senhor ora por mim. Ele quer falar com você. Sabe por quê? Porque ele quer estar pertinho de você. E eu vou dizer algo para você, você vai começar a ver milagres na sua vida. Você vai começar a ter respostas que você nunca teve. Você vai, quem sabe, ler um texto bíblico que vai saltar os teus olhos os textos. Eu estou falando de madrugada. Não é só de madrugada, mas muitas vezes. Jesus subia nas montanhas. Jesus se isolava. Sabe por quê? Porque Jesus queria estar perto do Pai. Amados, imagine Jesus o dia inteiro curando pessoas, multiplicando pães, fazendo negócio, e ele passava a madrugada inteira ainda orando. Que hora que dormia esse homem? Jesus dizia, a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Eu quero dizer algo para vocês, existe algo sobrenatural nisso. Alguém está ouvindo isso? Queridos, isso é maturidade. Amados, maturidade é o quanto você lê a Bíblia, maturidade é o quanto vontade de estar perto, é o quanto você ora.
Maturidade é o quanto você entende a importância de estar entre grupo, na igreja. Isso é maturidade. Maturidade é entender que você faz parte de um reino. Maturidade é você entender que você não vive sozinho. Jesus não fez tudo o que fez para você viver sozinho. Alguém está comigo? Amados, aqui eu queria conhecer a Cristo a partir da sua posição. Mas Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, eu quero falar com você. Maturidade é entender que Deus fala através da sua palavra. O que é uma pessoa madura? A pessoa que entende o poder da palavra, a pessoa que entende o valor da Bíblia Sagrada. Amados, maturidade é você entender que você é filho de Deus. Maturidade é você entender que você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Você não é servo de Deus. Você não precisa conquistar nada. Você não precisa se esforçar para ser abençoado. Você já é abençoado. Você já é filho de Deus. Maturidade é você orar a partir de quem você já é. Você não alcança, desculpe, você não alcança a maturidade pelo esforço que você faz. Você recebe por quem você é. Amém, não? E o último ponto aqui, e aí eu vou encerrando, o pessoal do louvor, se quiser subir. Amados, a partir de onde você está, a partir da sua disposição, também vai definir como você enxerga a vida ao seu redor. Amados, quando você está perto de Jesus, tudo vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Eu não vou falar, falo, não falo, mas já falei. Quanto mais você reclama, mais significa que você está longe. Quanto mais você chora, quanto mais você está triste, isso significa quão longe estamos. Porque quanto mais perto, mais nós temos certeza de que se Ele está perto, nós estamos com Ele. Ele não vai faltar, Ele não vai falhar, Ele não vai falhar. Salmo 23, capítulo 1, você sabe, não precisa pôr não. Salmo 23, 1 diz: o Senhor é meu e... Você sabia que está traduzido errado esse texto? Sabia não? Um texto tão lindo desse está traduzido errado, sabia não? Como que é o correto? O Senhor, porque no hebraico é diferente. O texto da tradução é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Faz diferença? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, e Ele não faltará. Se você tem Ele, você está satisfeito. Independente se tem sobrando ou não tem. Quando você está perto dele, você sabe que talvez hoje eu não tenha, mas Ele dará um jeito. Os nossos filhos, quando são pequenos, você com um casal está passando uma situação difícil, quem sabe financeiramente, e o teu filho está lá roendo o dedo antes de mamar. Está assim, não? Mas será que papai e mamãe vai ter dinheiro amanhã? Está assim, não? Você vai lá, o bichinho está desmaiado. O filhinho está lá certo de que o pai e a mãe dele vai dar um jeito. Aliás, ele nem sabe, que às vezes a gente, pai, nem conta para os filhos o que realmente está a situação. Né? E realmente, muitas vezes não deve nem contar. Mas os nossos filhos, muitas vezes olham para nós e dizem: meu pai vai dar um jeito, minha mãe vai dar um jeito. Mas quando a gente é adulto e a gente vive perto dele, Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Ele vai... eu sei que há um socorro. Eu sei que há uma resposta. Eu sei que há uma solução. Eu sei que há uma solução. Ainda não estou vendo, mas já existe. Ainda não estou enxergando, mas eu creio no meu Deus. Deixa eu dizer algo para você: não valorize o problema, valorize a presença dele. Não valorize a crise, valorize a presença dele. Não olhe o tamanho do problema. Não cultue o problema. Grude em alguém que tem fé. Grude em alguém que te anima. Grude em alguém que crê. Grude em alguém que ama Jesus. Grude em alguém
que está perto de Jesus. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Ande perto. Primeiro de Jesus, depois do corpo de Cristo, que é a igreja. Não gostou dessa igreja? Procura outra. Mas existe, eu tenho certeza que existe uma igreja bem do teu jeitão. Assim. Existe, sempre existe. Sabe por quê? Porque Jesus ama todos. E Jesus juntou cada um. E tem um grupinho lá que se junta. Eu falo grupinho, mas não é uma igreja de Jesus. Mas não viva sozinho. Não viva sozinho. Não viva sozinho. Fique perto. Fique perto. Fique perto. Você consegue imaginar a cena? Jesus. Que surpresa de Zaqueu. Duas. Primeiro, Jesus sabia o nome dele. Que? Eu? Jesus conhece o seu nome. Talvez Jesus não está tão perto de você. Aliás, você não está tão perto dele, mas ele te conhece. Quem crê que Jesus sabe de todas as coisas? Quem crê que Jesus sabe tudo que você pensa? Sabe, não? Ele tem todo o poder para saber tudo o que você pensa, o que você comeu, tudo. Não sabe isso, não? Sabe. Mas eu quero dizer algo para você. Ele abre mão disso para que você conte para ele. Jesus sabe muito de tudo que você pensa, mas ele gostaria muito que você contasse. Fale para mim. Existe um texto na Bíblia que diz assim: traga-me as tuas causas. Será que ele não conhece? Será que ele não conhece o tamanho da minha dívida? Será que ele não sabe o tamanho do meu problema? Será que ele não sabe os índices do exame que deu lá do médico? Será que ele não sabe? Sabe. Mas por que isso não conta para ele? Uma coisa é ele saber pela soberania dele, outra coisa é saber por aquilo que você contou. Mas você só pode contar se você chegar. Quando você for orar, apresente ao Senhor. A Bíblia diz: está ansioso? Não andeis ansiosos, mas em tudo seja conhecida diante de Deus através da petição, da súplica com ações de graças. Ele diz para você: peça. Ele diz para você, se for o caso, suplique. Qual a diferença, pastor, de súplica e pedido? A súplica é aquilo que te desespera. A súplica é aquilo que aparentemente Se você está numa situação angustiante, terrível, suplique. Abra para ele o teu desespero. Mas abra para ele. Presente ao Senhor as tuas causas. E ele cuida de nós. E eu vou dizer algo aqui para encerrar mesmo, né? Estou enrolando vocês aqui, não, brincadeira. O maior resultado não será a cura, não será o dinheiro, não será aquele milagre. O maior resultado será a sua intimidade. O dia que o milagre for mais importante que ele. A Bíblia diz que Pedro viu Jesus pregando na praia, pregando de cima do barco, e agora fazendo aquele grande milagre daquela pescaria. A Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, o seguiu. Entre o milagre da multidão de... multidão não, mas uma multidão. Entre o milagre daquela quantidade enorme de peixe e ele... Eu quero ir. O dia que a tua bênção for maior que ele na sua vida. Abraão, você me ama? Não falou isso, mas diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, sacrifica. Depois ele diz: Abraão, agora eu sei que o Senhor me ama, que você me ama. Não faça mal ao menino. Não permita que nada, nenhum milagre,
Não permita que nenhuma bênção na tua vida tome o lugar de Jesus. Se você não tem tempo para Jesus porque trabalha demais, o seu trabalho ocupou o lugar de Jesus. Aquele trabalho que Ele te deu, aquela prosperidade que Ele te deu, se isso está ocupando a tua intimidade e você continua em cima de uma árvore, aquela bênção ficou maior que Jesus. O maior resultado de uma grande bênção é Ele, e não a bênção. Amém? Não? Vocês estão comigo aqui? Eu agradeço a atenção. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.